Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Como o senhor analisa as iniciativas de uma retomada verde aqui no Brasil? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Não vai ser novidade para ninguém se eu disser que está havendo um certo entusiasmo pela ideia de uma retomada verde, isto é, que o pós-crise no Brasil poderia ser aproveitado para uma acelerada numa transição mais ecológica ou coisa parecida. Ao dizer que não deve ser surpresa para ninguém isso, eu estou me referindo, pelo exemplo, ao fato de que um jornal como o jornal O Estado de São Paulo, mais conhecido por Estadão, ter inclusive escolhido essa chamada, de retomada verde para um projeto editorial que raramente é feito, Então tem se dado muito destaque a declarações, a entrevistas, a dados que possam, vamos dizer, confirmar o fato de que talvez essa crise tenha trazido essa oportunidade de, vamos dizer, algo que possa ser feito na direção da sustentabilidade ocorra no que seria o pós-crise. Então, eu queria confessar um certo ceticismo em relação a isso. Então, talvez até, eu nem sei se pode falar exatamente em entusiasmo, mas o fato é que muita gente está nessa, vamos dizer, indo nessa direção. Mesmo a campanha sendo positiva, digamos, o senhor ainda enxerga essa retomada com algumas restrições? Por quais motivos, professor? Pois é, eu fico até chateado de ter que discordar, vamos dizer assim, porque acho a campanha muito positiva, Acho que toda campanha que chame atenção para as pessoas, para a necessidade de se pensar nesse assunto, bastaria isso, ela é positiva, Então, é chato quando você vê que está rolando uma campanha que ela é altamente positiva, ter que fazer algum tipo de restrição, etc. Mas o que eu queria principalmente chamar a atenção dos ouvintes é que, para se falar em retomada verde, seria necessário, por exemplo, que já houvesse algum tipo de projeto, mesmo que não fosse um plano, para a transição energética, E, no entanto, o que o Brasil está apontando é para o contrário, para uma espécie de grande entusiasmo com o petróleo, quer dizer, o pré-sal vai ser a salvação. A maior parte dos agentes econômicos está nessa toada. Então nós temos até uma certa vantagem em relação a outros países do mundo, por termos uma matriz nem tão fóssil como a dos outros, mas a tendência é que a nossa matriz energética fique cada vez mais fóssil. Então, como falar em retomada verde se não há nenhum vislumbre de como poderia ser uma aceleração da substituição das energias fósseis por energias renováveis? Essa substituição tem ocorrido, mas vagarosamente, Então, o que é a pena, que já várias vezes eu chamei a atenção aqui para o fato de que nós o país tem muitas vantagens para ter muito uso da energia solar, mas isso não está acontecendo. E não é evidentemente agora que isso vai mudar, portanto, a minha sensação é que quando houver uma retomada, se houver, ela com certeza será marrom. Até a próxima e muito obrigado. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, o governo federal lançou o programa habitacional Casa Verde Amarela. Quais são as mudanças mais importantes do programa em relação ao que temos hoje? O
programa Casa Verde e Amarela, na verdade, mantém muito da estrutura de funcionamento do programa Minha Casa Minha Vida, traz algumas novidades do ponto de vista de crédito imobiliário que não vai dar para a gente explorar aqui, mas tem uma diferença muito grande. Essa diferença está na chamada faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, que, lembrando aqui aos ouvintes, era uma faixa de renda com famílias recebendo até R$ 1.800 de renda familiar mensal, aonde as casas eram praticamente integralmente subsidiadas pelo governo através de recursos do orçamento, e eram também produção de casas que eram destinadas para situações de remoção, de reassentamento ou situações de acesso à moradia para essa faixa muito baixa de renda, onde, aliás, se concentra a maior parte das necessidades habitacionais. Nessa versão do programa Casa Verde e Amarela, na faixa 1, a proposta é apenas regularização fundiária e melhorias habitacionais. E isso está sendo alardeado como uma grande novidade dentro do campo das políticas públicas, mas não é bem assim, Sandra. Professora Raquel, o programa de regularização fundiária já foi feito no Brasil? Tem alguma diferença desse que foi lançado com o que já tem sido feito? Para explicar aqui para os nossos ouvintes, regularização se trata de um ato de trazer para dentro das normas aquilo que foi implantado em desacordo com normas, muitas vezes em desacordo com a normativa urbanística, ambiental, administrativa ou cartorária, ou mesmo em relação à propriedade. Na verdade, nós estamos falando de um universo muito grande, que em algumas grandes cidades brasileiras constituem a maioria do território popular da cidade, que tem, de alguma forma, alguma não coincidência com as regras e com as normas, porque todas elas estão baseadas na ideia de que todo o processo de ocupação da cidade começa com a propriedade registrada da terra e do lote, o que não é verdade para a maior parte dos assentamentos populares no país. E depois, consequentemente, trazer todo esse universo para dentro da regularidade é um processo difícil, moroso, conflituoso. E, desde os anos 90, programas de regularização fundiária têm sido lançados por municípios, por estados e, desde 2004, também pelo governo federal, o programa Papel Passado. Qual é a diferença básica entre essas experiências, que todas elas enfrentaram uma série de entraves para poder chegar até o fim, e essa que está sendo lançada agora? Na verdade, essa separa totalmente a regularização da terra das demais condições. Ou seja, é possível regularizar quando todas as demais condições, regularização dentro da prefeitura, regularização ambiental, etc., e infraestrutura dos assentamentos, água, luz, etc., já esteja resolvido. Coisa que é a minoria, né, dos assentamentos. E mais, esse programa de regularização fundiária, ao contrário dos anteriores, não disponibiliza recursos para os municípios fazerem essas etapas iniciais de infraestrutura. Ou seja, das duas uma, ou nós vamos começar a fazer regularização de algo que não pode ser chamado de cidade nunca na vida, sem infraestrutura, sem condições de habitabilidade, ou se não, se a condição para poder regularizar for mesmo ter as condições de habitabilidade, simplesmente isso não vai caminhar. Eu sou Sandra Capomatto. Você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, o presidente Jair Bolsonaro estendeu na última terça-feira o auxílio emergencial até o mês de dezembro. Como o senhor analisa esse fato? A decisão do presidente Jair Bolsonaro de estender até dezembro
o auxílio emergencial que a parte mais vulnerável da população vem recebendo desde o início da pandemia é importante como um complemento de proteção a pessoas que estão numa situação muito precária, tendo em vista o espraiamento do coronavírus. No entanto, ele simultaneamente cortou pela metade o valor que estava sendo recebido por essas pessoas. Então, nestes últimos meses do ano de 2020, a população que vinha recebendo R$600 passará a receber R$300, o que é metade do que recebia antes. Nós não sabemos, nesse momento, o quão grave isso pode ser, uma vez que o desemprego vem crescendo, os sinais de que houve um impacto forte sobre as atividades econômicas se avolumam, e, portanto, é possível que este corte represente uma perda significativa, até mesmo em termos de compra de alimentos, para determinados segmentos dos que vinham recebendo, que é um número expressivo, cerca de 65 milhões de brasileiros. Por outro lado, também é preciso considerar que o auxílio emergencial, sempre bom lembrar, era inicialmente na proposta do governo de R$200 e foi convertido pelo Congresso Nacional em R$600, foi o responsável, esse auxílio foi o responsável por minorar o impacto da recessão e, portanto, de manter algum grau de atividade econômica durante esse período mais grave da pandemia. Isto também poderá ter um impacto negativo sobre a retomada das atividades econômicas que são absolutamente necessárias nesse período em que nós esperamos a questão do coronavírus vá declinando, né, de importância e se tornando algo que pertence, se tudo correr bem, ao passado, embora isso não esteja muito claramente no horizonte. Professor, quais podem ser as repercussões políticas dessa decisão? Nós não sabemos ainda quais serão os desdobramentos políticos da decisão tomada pelo presidente Jair Bolsonaro de estender o auxílio emergencial até dezembro, embora, como dissemos antes, num valor reduzido, metade do valor anterior, passa de R$600 para R$300. Por quê? Porque as pesquisas mostraram que, depois de algum tempo, o apoio ao presidente da República aumentou nas camadas de baixa renda. Como já foi dito, é bastante significativo quando se trata de regiões onde o custo de vida é mais baixo. Muito bem, com a redução do valor de R$600 para R$300, o apoio que foi ganho tanto pode ser também perdido, porque as pessoas vão começar a sentir falta dessa parte que foi agora suprimida, do dinheiro que está sendo transferido, como também pode haver uma reação de considerar que esses R$300 que vão ser mantidos correspondem a uma ajuda importante e que merece uma gratidão ao governo federal. Ainda que é sempre bom lembrar que a proposta original do governo era de R$200 e quem decidiu que seria originalmente R$600 e agora passará a ser R$300 foi o Congresso Nacional. O cientista político André Singer esteve conosco aqui na Rádio USP e conversou comigo, Cido Tavares. Até a próxima semana, professor. Até a próxima semana. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Márcia, hoje eu quero falar aqui sobre o projeto de lei número 529 do governo do estado de São Paulo que está tramitando na Assembleia Legislativa nesse momento e quero fazer uma denúncia porque ele é gravíssimo e pode trazer danos irreversíveis para a nossa universidade pública no estado, isso é, para a USP, para a Unicamp e para a Unesp, assim como para a FAPESP, que é a principal agência de fomento à pesquisa. Como se não bastasse todo o boicote à pesquisa que já tem sido feito pelo governo federal com a redução de bolsas do CNPq e CAPES, né? Agora, no plano do governo estadual, isso também se dá. E a gente tem que lembrar aqui que as universidades públicas de São Paulo, elas são líderes no campo da produção
de pesquisa de ponta no Brasil e na América Latina, estando presentes em rankings mundiais. Então é disso que se trata, é da defesa dessa qualidade que nós estamos falando aqui, né? Afinal, a excelência da universidade pública em São Paulo não foi construída à toa, mas em razão de consecutivos investimentos públicos de valorização do ensino superior e da pesquisa, o que não pode se deixar perder agora. Então, eu queria lembrar que na Europa, por exemplo, quase 80% da pesquisa é financiada com dinheiro público, incluindo aí centenas de milhares de bolsas. Mesmo nos Estados Unidos, que é um país inequivocamente capitalista e liberal, 60% do financiamento para pesquisa é público, incluindo bolsas, o que representa 2% do orçamento do país. 70% dos estudantes de nível superior lá nos Estados Unidos fazem seus cursos em universidades públicas. Professor Wisnik, de que trata esse projeto de lei e, se aprovado, quais serão as consequências para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia? Essa PL 529, proposta pelo governo João Dória e atualmente em tramitação, ela, além de extinguir autarquias importantes que trabalham pelo desenvolvimento econômico e social do estado de São Paulo, como a Empresa Metropolitana de Transporte Urbano ou a CDHU, que já construiu mais de 500 mil de habitações populares ao longo de sua história, extinguir também a Fundação Zoológica e o Instituto Florestal no campo do meio ambiente. No artigo 14, traz consequências de abalo muito grandes sobre a universidade pública, isso é, sobre o fim da sua autonomia financeira. Importante lembrar aqui que uma política séria de desenvolvimento em pesquisa e inovação tecnológica não se faz de ano para ano, isso é, não se faz a cada ano, e sim com planejamentos plurianuais, como é que acontece hoje com essas universidades e com a FAPESP. São muitos os recursos envolvidos e que tramitam e que passam de um ano para o outro à medida que essas pesquisas continuam. E segundo o critério burocrático que vem instituído agora nessa PL, toda essa sobra que eventualmente aconteça a cada ano tem que ser devolvida e é perdida para sempre no orçamento do ano seguinte. Então isso traz consequências nefastas para a nossa política universitária. Como a receita dessas universidades vem justamente de uma alíquota do ICMS, e isso varia muito conforme momentos de crise ou bonança, é muito importante que ele fique como um fundo de caixa e de reserva para os momentos de crise, justamente como acontecem agora, evitando, por exemplo, que a universidade se torne inadimplente. Então, esse boicote gravíssimo ao ensino público no Brasil e à pesquisa de excelência, ele só mostra, mais uma vez, infelizmente, um projeto insidioso do governo nas suas várias instâncias, federal e estadual, de enfraquecer o ensino superior público em nome de um fortalecimento da lógica privativista que tem os seus lobbies todos dentro do governo. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.